Eu quero ler essa palavra, é um texto longo, eu vou ler todo, mas depois o conteúdo que eu vou pegar é apenas uma parte, mas para entender, nós temos que ler tudo. E eu pergunto aqui, quantos de vocês querem ouvir a voz de Deus pela pregação da palavra nessa noite? Digam amém. Amém. Porque a fé vem pelo? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então vamos à palavra do Senhor aqui ou lá. Diz assim, olha, no primeiro dia da semana, o relato da ressurreição. Aleluia. Ele não está mais lá. A pedra foi removida, né? Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então, lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Hoje é noite de Santa Ceia e nós vamos celebrar isso. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. 2 pontos. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio. Olha aí, o tema do retiro de mulheres ontem foi esse: mulheres anônimas. E não lhes deram crédito. Isso acontece muito, hein? Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro. E abaixando-se, viu somente os panos de linho e retirou-se admirado do que tinha acontecido, ou havia acontecido. No mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 11 quilômetros mais ou menos, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Isso está acontecendo agora aqui neste lugar. Hein? Agora. Meus irmãos, está acontecendo agora. Mas os olhos deles, isso também está acontecendo agora, estavam como que fechados, não para todos, mas para vários, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E lhes perguntou: quais? Jesus, quais? Sabia de tudo, era o próprio instrumento da coisa. E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, aí Pedro já tinha ido, né? E confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram.
Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés, aqui tem uma revelação, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, eu acho isso aqui fantástico. Jesus fez como quem ia seguir adiante. Jesus fez uma espécie de encenação ali, tá? Tipo assim mesmo, ó. Deixa eu ver se eles vão fazer alguma coisa, porque o coração deles estava ardendo. Aí Jesus falou, deixa eu testar eles. Aí Jesus embicou para ir para frente. Aí o que eles falaram? Ó, eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde. Você já notou o quanto que é bom quando você para com uma pessoa que conversa com você as coisas espirituais com profundidade? Qual a vontade que você tem? Não é de continuar? Não é de continuar falando daquilo? Pois bem. E o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus, aqui tem um mistério, pegou o pão e o abençoou. E partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nessa noite, todos nós aqui estamos tendo a oportunidade de conhecer mais ao Senhor, porque a sua palavra está sendo exposta e o pão será repartido na ceia, e ele desapareceu de diante dele. Isso aqui é fantástico. Sumiu da mesa, gente. Ele estava sentado e utilizando o recurso do transporte de um corpo sem a massa natural. Ele sai da presença deles, literalmente assim. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Senhor nosso Deus, esta é a tua palavra, este relato é tão importante para a nossa fé, porque ele fala da tua ressurreição, Senhor, e de como o Senhor cuida dos seus discípulos, e o tanto que o Senhor quer que nós te conheçamos. Usa, meu Deus, entendimento, por meio das Escrituras e do partir do pão. Eu preciso te encontrar pessoalmente, em nome de Jesus. Amém, gente? Assentem-se, por favor. Existe um objetivo muito claro de Deus exposto na sua palavra para nós. Muito claro, gente. As Escrituras não deixam dúvidas que elas existem para que Deus se revelasse a nós por meio de Cristo, especialmente e principalmente e diria especificamente por meio de Cristo. Deus se revela. Existem outras revelações de Deus, mas essa é a revelação em Cristo Jesus. E as Escrituras Sagradas, de ponta a ponta, gente, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, elas têm o interesse, elas têm a intenção de revelar Cristo a nós.
A Bíblia não é um livro dividido em 2 blocos. Ele é um livro só, com um propósito: revelar Cristo para cada um de nós. Muito bem. Eu quero enfatizar aqui hoje, como eu disse, o texto é longo, mas a ênfase, ela ficará aqui, ó, nesse lugar, ó. Então lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Eu vou abrir até em outra versão aqui, para você acompanhar nessa outra versão também, porque são várias versões. Então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender, e como demoram para crer em tudo o que os profetas disseram nas Escrituras. Então eu quero pegar esta parte hoje, este versículo aqui, e esse é o centro dessa palavra nessa noite, e esse é o centro do estudo da célula nessa semana, essa afirmação de Jesus para nós aqui hoje. Não somente para aqueles discípulos, porque eles estavam passando por isso aqui, mas para nós. Jesus falando conosco aqui assim, nessa hora, nessa noite: como vocês custam a entender, gente, e como demoram para crer em tudo que os profetas disseram nas Escrituras. Essa afirmativa de Jesus, ela é muito contundente, e eu fico pensando assim, que realmente as pessoas inventaram um Jesus que não é o Jesus completo. O tal do Jesus paz e amor, que não repreende, que não corrige, que não exorta, ele não existe. É meio Jesus, é um meio Jesus. Gente, Jesus chamou aqueles homens de tolos. Já pensou, o camarada chega acompanhando 2 caminhantes numa estrada para Emaús, sabe que os caras estão tristes, estão decepcionados, e Jesus, no meio da conversa com eles, depois que já estava dando alguns ensinamentos para eles, discutindo com eles ali, Jesus fala: tolos, vocês demoram demais a entender as coisas. E eu creio que Deus está falando conosco aqui nessa noite, gente, com cada um de nós, comigo também. Tolo, você está demorando demais para entender. Queridos, nós precisamos ter cuidado para nós não estarmos demorando demais para entender a revelação de Deus, porque o melhor da vida é a vida que Cristo dá, é a vida que Cristo nos dá. Se nós não tivermos essa revelação logo, nós vamos vivendo a vida comum, a vida normal, que tem uma série de nuances e de situações que ficam sobrecarregando a nossa caminhada, sendo que Jesus deixou claro que andar com Ele é andar num ambiente de leveza, num ambiente de paz. Então, essa repreensão aqui é muito importante nessa noite. Eu fico vendo agora os versículos anteriores, fazendo uma breve exposição aqui do início. Você vê claramente os discípulos de Jesus, o que tinha acontecido com eles quando Jesus foi morto. Eles foram para a toca, eles ficaram frustrados. Esses 2 aqui, eles disseram assim: você não sabe o que aconteceu não? Aquele que nós esperávamos que fosse o Redentor de Israel, para libertar do cativeiro romano, morreu, foi morto pelos seus próprios, sacerdotes ali, eles falam claramente isso. Ele morreu. Aqueles homens, gente, eles estavam, prestem atenção, Cleopas, eu estava estudando um pouquinho a história dele, há controvérsias teológicas sobre ele. Uns chegam a dizer que este homem era irmão de José, possivelmente tio de Jesus, possivelmente. Pais da igreja fizeram relatos diversos sobre esse homem. Quer dizer, é uma pessoa que estava no convívio com Jesus, é uma pessoa que tinha caminhado com Jesus, talvez os 3 anos e meio, mas talvez também os 30 anos para trás. O outro não tem nome, mas ambos estavam ali decepcionados, porque eles esperavam que Jesus fosse um libertador humano, um libertador político, que fosse tirar Israel de um cativeiro romano. E eles estavam muito tristes voltando para casa,
Para você ter uma ideia, a prova de que eles não deveriam estar voltando para casa é que quando a revelação acontece, eles voltam imediatamente para Jerusalém. Quando os olhos deles são abertos, eles falam: uau, o Redentor está vivo! E voltam para Jerusalém. Agora Pedro também duvidou, os discípulos duvidaram, as mulheres ficaram espantadas quando chegaram lá. Veja, segundo a tradição, o corpo de um morto, ele tinha que ser preparado com várias especiarias para ir para casa, para ser visitado. Aquelas mulheres estavam lá no domingo com a intenção de ungir o corpo de Jesus, gente, olha bem, para levá-lo para o seu velório. Essa era a cultura judaica. Por que não fizeram isso no sábado? Porque era proibido fazer no sábado. Jesus ficou sepultado durante todo o sábado. E no domingo pela manhã, as mulheres foram até lá para fazer o preparo do corpo, visando levá-lo para casa, para chorar. Na cultura árabe e na cultura israelense, é uma choradeira. Eles, inclusive até parece uma coisa muito escandalosa, mas é o jeito deles, de chorar seus mortos. Então, veja, aquelas mulheres, o próprio Pedro duvidou, ainda que tenha ido lá para confirmar o que as mulheres falaram. Eu imagino que Pedro, assim, ficou com um misto assim: deixa eu lá ver esse negócio, o que essas mulheres estão falando. Chegaram a dizer que elas podiam estar loucas, não sabiam o que estava falando. Quer dizer, uma incredulidade gigantesca tomou conta daqueles discípulos, gente. Agora você pensa bem, eles estavam lá andando com o Senhor Jesus, realizando os milagres junto com Jesus. Isso é prova de que milagre não converte ninguém. Milagre não converte ninguém, é muito raro você ouvir falar que alguém realmente se converteu porque viu um milagre acontecer. Eles viram isso tudo, mas ainda faltava naqueles discípulos todos, pelo visto todos, porque a Bíblia não fala que nenhum deu o grito lá: ei, o mestre falou com a gente que ele ia ressuscitar, vocês não estão lembrados não? Pelo menos não tem narrativa sobre isso nas Escrituras. E esses dois de Emaús eram muito próximos dos discípulos, era gente de perto, e agora eles estão dizendo: acabou a nossa esperança, estamos tristes, estamos abatidos, estamos decepcionados, o nosso Messias, o Messias que nós esperávamos, morreu, pronto, acabou, voltamos para casa e não temos como fazer mais nada. Eu fico pensando assim, que nível de descrença era aquele? Gente que tinha andado com Jesus, gente que tinha visto milagres, gente que tinha ouvido Jesus frente a frente assim, ó, sentava com eles, gente, sentava e ensinava, Jesus ensinando as bem-aventuranças, falando com eles, bem-aventurados os mansos, o próprio Deus falando com eles. E agora todos estes, pelo relato, dá a impressão de que é assim, todos eles estão lá duvidosos, temerosos, enfiados dentro de algum lugar. Esses aí tinham ido embora para a cidade deles, para o distrito deles lá, e agora, eu fico imaginando, né, eles tinham andado com Jesus, e como é que eles ainda duvidavam tanto? As mulheres se lembram das palavras de Jesus, depois de terem visto o túmulo vazio, então elas vão contar para os incrédulos discípulos. Aí Pedro, deixa eu ir lá conferir esse negócio. Como assim? Pelo menos nós queremos o corpo, pelo menos o corpo nós temos que ter, nós vamos velar o corpo dele, nós vamos fazer uma cerimônia para ele. Eu duvido que Pedro tenha saído assim: ele ressuscitou igual ele prometeu. Os dois de Emaús, eles estavam cientes de tudo isso que tinha acontecido. Eles estavam lá quando as mulheres falaram do problema. Pelo visto o texto mostra que eles estavam lá, que eles estavam ali naquele momento, e simplesmente, olha bem, Jesus tinha prometido ressuscitar, havia ressuscitado, mas eles não estavam crendo. Eles vão embora, eles vão para casa. Mas Jesus, como fez com Pedro, como fez com os apóstolos, como fez com vários discípulos, ele apareceu para 500, ele apareceu para os 12, ele apareceu para Pedro, ele apareceu para esses homens, ele apareceu para Tomé, ele apareceu. Jesus sabe da nossa limitação e ele não desiste de nós.
Então eu quero dizer para todos aqui nessa noite, que apesar de que cada um aqui sabe, cada um sabe aqui o quanto conhece de Deus, o quanto conhece a Cristo, cada um sabe aqui, eu não posso julgar você, não quero fazer isso, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor, Ele está andando conosco, para nos convencer de que Ele está ressuscitado, que Ele está vivo. Na verdade, o Senhor está andando com toda a humanidade. O Senhor não desistiu da humanidade, o Senhor não desistiu dos islâmicos, o Senhor não desistiu dos hindus, o Senhor não desistiu nem dos evangélicos brasileiros. Por que Deus não desistiu? Porque o coração de Deus é focado nisso. Gente, Deus quer gente com Ele, Deus quer filhos, e Ele não desiste. Mas o versículo 16 fala uma coisa muito séria, e aqui já é então uma abordagem para nós termos um esclarecimento aqui. Porém os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. E eu, na minha meditação, eu anotei aqui entre aspas assim: olhos fechados. O que significam esses olhos fechados? No verso 17 nós temos um relato: vocês parecem estar conversando muito sério sobre alguma coisa. Disse ele: com que estão preocupados? Eles pararam muito tristes. Ao ler esse verso eu pude perceber três coisas aqui: a sensibilidade de Cristo para conosco. E aqui nós vemos primeiramente Jesus percebendo que aqueles homens estavam tendo uma conversa séria. Que conversa séria era aquela? Parece que o tema era o seguinte: nós perdemos a esperança. Ele disse que faria uma grande obra, morreu, está sepultado, nós acreditávamos que ia ter um grande libertador, pelo visto nós vamos ter que procurar outro. Aqueles homens estavam falando coisas sérias, mas eles estavam falando fora da palavra de Deus, eles não estavam falando de acordo com a palavra de Deus. Havia uma palavra que explicava quem era o Messias. Jesus aliás, o Senhor tinha dado essa palavra desde o Velho Testamento, gente. Queridos, preste atenção, toda a pregação dos apóstolos foi baseada no Velho Testamento. Eles só começaram a pregar os ensinos de Jesus praticamente depois da ressurreição, porque até então eles não tinham nem coragem de pregar. Jesus foi revelado através do Velho Testamento. O Evangelho nasce dentro do Velho Testamento. Aqueles homens tinham contato com o Velho Testamento, que nós chamamos de Velho Testamento, mas as Escrituras no Velho Testamento revelam Jesus. E o nível de maturidade que Deus quer nos dar, queridos, preste atenção agora, que esse é um ponto importante dessa palavra. Deus quer dar um nível de maturidade para os cristãos que estão aqui nessa noite, ao ponto de que nós consigamos ver Cristo no Velho Testamento. Eu te digo uma coisa, não para te ofender, não para te magoar, mas para te desafiar. Se você não consegue ver Cristo no Velho Testamento, você ainda não está no ponto que Deus deseja. A maioria das pessoas considera o Velho Testamento uma coisa difícil de ler, uma coisa difícil de entender, uma coisa que nem gostam de ler por causa da forma como Deus age ali no Velho Testamento. Mas eu digo de novo, se no Velho Testamento você não consegue enxergar a graça de Deus, se você não consegue enxergar a graça na lei de Deus, as pessoas criticam a lei: não, isso é da lei, isso é da lei, não, eu não quero isso porque isso é da lei. É claro que nós não vamos matar cabrito mais. É claro que, com todo respeito, se uma mulher tiver no seu período, ela tem que ficar fora do arraial 7 dias. É claro que essas leis cerimoniais nós não vamos olhar isso mais, é óbvio que nós não vamos. Mas até essas leis contêm princípios que revelam Cristo. Quando Deus deu as leis cerimoniais e ritualistas, na verdade Ele estava querendo ensinar ao povo princípios de santidade, princípios de purificação, princípios de pureza. É por isso que a lei, ela é incompleta. A lei só pode ficar completa com a manifestação de Cristo, mas Cristo está revelado na lei. O que eu chamo de lei? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mais os 10 mandamentos.
e também os profetas e os salmos. Há uma revelação clara de Jesus ali nesses lugares. Nós vamos ver isso ao longo de alguns cultos aí para frente. E é esse ponto que eu quero destacar aqui. Atenção, cristãos presentes aqui. Então cada um tem que responder agora para si a essa pergunta. Se você, meu querido irmão, ainda não consegue enxergar Cristo no Velho Testamento, através do Velho Testamento, a graça de Deus no Velho Testamento, você precisa pedir a Deus para te dar esse up, essa revelação, porque foi usando o Velho Testamento que Jesus mostrou para aqueles homens que o Messias tinha que vir, morrer e ressuscitar. É incrível isso. Usando o Velho Testamento, Jesus pregou àqueles homens, preparando-os para a abertura dos seus olhos. E ainda aqueles homens estavam preocupados, porque Jesus pergunta: com o que vocês estão preocupados? Irmãos, preste atenção, as preocupações da vida têm atrapalhado muita gente de entender a palavra de Deus. As preocupações da vida, o mundo agitado, o mundo corrido, o mundo sem tempo, esse mundo que as pessoas estão dizendo: eu não tenho tempo, eu estou sem tempo, pastor. A gente pergunta às pessoas: você teve um tempo a sós com Deus essa semana? Você tirou um tempo com Deus para meditar na palavra de Deus? As pessoas respondem: não, eu não tive tempo, eu não tenho tempo, é muita coisa para resolver, pastor, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a palavra, eu não tenho tempo para fazer um estudo, para assistir uma mensagem com calma, colocar ali. Muitas vezes gastamos até muitas horas com outras coisas, com muitas preocupações. E Jesus continua, ainda fala: eles pararam muito tristes. A revelação está aqui. Aqueles homens estavam tristes porque eles ficaram frustrados, porque o seu entendimento sobre quem Cristo era estava enganado. E aí a tristeza bateu neles. Talvez alguns estão assim, olhando para esse mundo bagunçado do jeito que está. Onde é que não vão ver Cristo nesse mundo? Não vê, Cristo não está no mundo. Cristo falou sobre o mundo, falou como o mundo estaria, gente. E as pessoas estão olhando para o mundo e falando assim: será que Deus existe? Será que essa obra de Cristo é verdadeira mesmo, com esse mundo do jeito que está? Isso é puro desconhecimento da revelação das Escrituras, porque as Escrituras não nos deixam enganados em relação a nada do tempo presente, nada, absolutamente nada. Nós podemos entender tudo. Eu vou te dizer isso agora, que esse é um segundo ponto. Nós podemos entender tudo, tudo que Deus revelou, tudo que Ele quis revelar, e Ele revelou o suficiente para nós chegarmos no céu. Gente, Deus não deixou a gente sem revelação de nada necessário para chegarmos ao céu, e para vivermos essa vida do jeito que Ele queria. Nós podemos viver a vida que Deus tem para nós, se tivermos a revelação de quem Ele é em Cristo Jesus. É por isso que o Evangelho e a lei precisam ser revelados a nós. Eu falo aqui com muito temor e com muito respeito a alguns que estão aqui, talvez um número significativo de pessoas. Vários de vocês aqui não entendem isso ainda, estão andando com Jesus. Sim, são gente decente, gente honesta, gente cumpridora de suas obrigações, mas não entendem ainda essa revelação. E eu nem quero me gabar aqui, porque eu também estou buscando mais revelação de Deus. Não é isso, eu não quero me gabar, não estou me gabando aqui, não é isso. Eu tenho falado com Deus: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero conhecer mais do teu Espírito, mais da tua maneira de agir. Mas eu afirmo aqui nesta noite, que essa palavra não foi dada em vão. O Senhor está chamando alguns aqui nessa noite de nécios e de tolos, sem querer ser ofensivo. O Senhor está dizendo: vocês precisam compreender as Escrituras. Por que vocês demoram tanto a compreender as Escrituras? Quais têm sido os principais impedimentos? Coração endurecido, ignorância da palavra, expectativas erradas e as obras das trevas. No Brasil mesmo nós temos um grave problema acontecendo: o evangelho distorcido, o evangelho focado na pessoa. O evangelho não é sobre nós, o evangelho é sobre Cristo Jesus. O evangelho não é o que Ele pode fazer por nós, o evangelho é o que nós precisamos fazer para
Cristo, por Cristo. Tudo é dele, tudo é por ele, a glória é toda dele. Deus fez todas as coisas nele, por ele e para ele. E nós estamos vivendo num tempo, no meio evangélico principalmente, de um distúrbio de conduta no que tange ao evangelho. Nós temos tido até dificuldade de encontrar o evangelho no meio dessa miscelânea que está aí. Esse misto de show com escândalos. Olha a evangelicalidade brasileira em geral nesta data, nesse momento. Shows, escândalos, doutrinas falsas, heréticas. O evangelho não é sobre o que Cristo quer te dar, não. Não é. A essência dele não é isso. A essência do evangelho é Cristo em nós, a esperança da glória. É Ele, tudo para nós. Olha, eu creio que Deus não vai fazer isso. Aqui não, ainda. Se for preciso, eu acho que faz. Mas você só fica sabendo se Ele é tudo para você quando tudo é perdido. Ou então, quando você consegue entregar tudo. Tem duas maneiras de perder tudo: entregando tudo ou perdendo tudo. Nós podemos chegar ao ponto de entregar tudo. Eu recebi uma mensagem muito linda esses dias. Ontem, estou até conversando com um irmão, onde um jovem, que é evangelizado há muitos anos, inclusive por mim, o Espírito Santo abriu os olhos deste jovem para a realidade de quem ele é. E ele falou: pastor, eu estou tão envergonhado de quem eu sou, eu preciso do perdão de Deus. Ele estava contando para mim a preocupação dele com um carro. O Espírito Santo falou com ele assim: você está orando a mim com essa vontade toda para me pedir um pedaço de lata? Eu quero te dar a vida. Poxa, eu falei: Jesus, eu mostrei para a pastora, eu falei: o Espírito Santo está fazendo a obra no fundo desse rapaz. Enquanto você estiver vindo a um culto como esse, esperando ter uma boa semana, você não entendeu o evangelho ainda. Você não entendeu o evangelho ainda. E nós precisamos entender o evangelho, porque ele é o poder de Deus. Agora, como é que foi quebrada a fortaleza no coração daqueles discípulos? Duas ações Jesus fez. Uma, ele expôs as escrituras para eles, desde Moisés, usando os profetas, expôs para eles. E a outra coisa, Jesus partiu o pão. Na hora que Jesus partiu o pão, diz a Bíblia que os olhos deles foram abertos. Aí eu fiquei pensando assim, perguntando ao Espírito Santo: o que significa isso? Partiu o pão, né? Pão, um pedaço de pão, né? O Senhor, o que é partir pão? Será que tem um modo tão diferente de partir o pão assim? Partiu o pão, partiu. Não, Jesus partia de um jeito diferente. Jesus partia. Não faz sentido. Era da cultura judaica e foi mantido por Jesus a cerimônia de partir o pão. Mas no momento que Jesus partiu o pão ali, a Bíblia não relata isso, mas ele partiu o pão e olhou para eles. Na hora que ele olhou para eles, os olhos se cruzaram e eles viram o Senhor. E Ele quer fazer isso nessa noite. Você já imaginou o olhar de Jesus? Hein? Você já imaginou o olhar de Jesus? Hein? Meu Deus do céu. O olhar de Jesus. Aí você pode falar para mim assim: pastor, Jesus está no céu. Verdade. Mandou o Espírito Santo, cadê o olho de Deus?
É isso. É um raciocínio que não é o que Deus quer revelar. Esse olhar não é aqui, hoje. Esse olhar é aqui. É aqui. Sabe aquela bênção que a gente impetra todo dia na live? Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Nessa noite o Senhor quer olhar dentro de cada um de nós aqui. E Ele deseja se revelar a pessoas aqui. E para terminar essa palavra, o Senhor me deu uma lembrança de Apocalipse 3:20, onde está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, o quê? Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele fez isso com aqueles homens. Aqueles homens abriram a porta da casa, Jesus entrou, partiu o pão e os olhos deles foram abertos. Nessa noite o Senhor está perguntando aqui: você vai abrir o seu coração para eu fazer em você a obra completa que eu quero fazer? O Senhor está perguntando para todos reunidos aqui nessa noite: você vai me deixar entrar? Você vai me deixar me revelar para você? Revelar quem eu sou? Revelar o que eu vim fazer? Revelar a minha obra? Ao ponto de você não querer mais nada a não ser a minha presença? A religião te põe numa frequência de igreja. O Evangelho te põe na frequência do Espírito Santo. Frequência do Espírito. A capacidade de ter a revelação da obra completa que Deus faz. Então, eu tenho uma pergunta nessa noite para encerrar essa mensagem. Que tal caminhar prestando atenção ao fato de que Jesus está junto de você? Quantos creem que Jesus tem andado ao lado seu? Quantos podem levantar a sua mão nessa hora e confirmar isso? Você crê que Jesus tem andado ao seu lado? Então, eu não estou te perguntando se é perfeito, eu não estou te perguntando se você acerta tudo, eu não estou te perguntando se você é uma pessoa que não tem nenhum problema, não tem algo, não existe isso. Eu estou te perguntando se você crê que Jesus está andando ao seu lado no caminho, tentando te explicar quem Ele é. E a outra pergunta: que tal convidá-lo para entrar e partir o pão junto com você? E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor. Queimam de amor. Pode glorificar mesmo, igreja. Pode exaltar. É o Senhor manifestando no meio da igreja aqui, revelando quem Ele é, gente. Nós precisamos entender, nós vamos receber no Espírito essa revelação, pessoal. Não pode. É claro que no início você vem frequentar a igreja por coisas visuais, por contatos, você é bem recebido, ok, tudo bem, mas o Senhor está andando com você, te direcionando, porque Ele quer se revelar plenamente a você. E Ele quer revelar para os crentes velhos aqui também, para os crentes antigos. Para mim, 60 anos de igreja, o Senhor quer me revelar mais, e eu quero conhecê-lo mais. Eu quero novidade de vida. Nós precisamos almejar isso. É todo mundo conhecendo mais, porque a Bíblia diz em Oséias 3. Fique de pé no seu lugar, para nós orarmos, preparando para a ceia do Senhor. Já já os ministros da ceia vão subir aqui, os obreiros ainda aguardem. Olhe para mim aqui, eu vou ler para você. Oséias 3, diz assim, olha isso. Então o Senhor me deu uma ordem. Posso ter me confundido na referência. Um minuto, por favor.
Deixa eu seguir aqui. É 6. E não 3. Aqui, olha essa mensagem. Para encerrar, e nós vamos louvar, e os pastores que vão ministrar a ceia vão assumir aqui, assim que eu entregar aqui, nesse momento. Venham, vamos voltar ao Senhor. Foi Ele quem nos feriu e vai nos curar. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Em 2 ou 3 dias, olha a ressurreição. No máximo Ele nos restaurará e nos colocará em pé. Você entendeu que a ressurreição está revelada aqui? Percebe o Velho Testamento revelando Cristo ou não? Para vivermos no seu amor, precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo e Ele nos responderá. Tão certo como a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega, como a primavera e rega a terra. Uma outra versão diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois como a alva, a sua vinda é certa. Curva a sua cabeça, para que esse louvor possa ser um instrumento de Deus na sua vida agora, e você possa entregar a Deus a sua melhor oferta, em nome de Jesus. Convido aos pastores ministros dessa noite da ceia para virem ao altar. Você com sua cabeça curvada. Logo após o término da canção, eles ministrarão a ceia. E no final eu volto para ministrar a bênção final aos irmãos. Senhor Deus e Pai, revela-te a nós. Nós precisamos conhecer mais. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele está aqui nessa noite. Não sabe, Ele está aqui. ensinar em amor. Ele está aqui. Ele é tão manso, cuida dos corações. E quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o pé? E ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Coloque a sua mão direita na altura do seu coração. Ele entrou em casa. Que os seus olhos sejam abertos nessa noite. Revela-te a nós, Senhor. Ele nos e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos. E ao som da sua voz, Que os nossos olhos sejam abertos aqui nessa noite. Aleluia! Abre os olhos, Senhor. queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Como lugar de honra. Tome o lugar de honra. Nós
Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. A mesa está preparada. Tome o lugar, levante sua voz. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Aleluia. Tome o lugar de Os pastores vão honra. ministrar a ceia do Senhor. Essa canção, ela será utilizada durante a ceia. Mas eu deixo aqui uma palavra para você. O Senhor está abrindo o entendimento de muita gente. Há pessoas sendo impactadas com essa revelação aqui. Há pessoas que estão assim: eu ainda não conheço, mas eu estou andando e eu vou conhecer.